And we live, and we live, and you're gonna know the truth. Seja bem-vindo ao Luxo a Mais. A proposta de falarmos de luxo surgiu da necessidade que o mercado tem de um programa de TV que entendesse realmente sobre o mercado de luxo e apresentasse o que há de melhor nesse meio, favorecendo o conteúdo dos assuntos abordados. Mas afinal de contas, o que é o luxo? A palavra luxo vem do latim luxus, que significa abundância, refinamento. A raiz dessa palavra nos traz luz, o brilho, a iluminação. O que nos leva a dizer que o luxo é transcendental, ou seja, é algo que vai além do físico, que trata das sensações. Hoje você tem marcas consideradas de luxo no mundo e que podem atender diferentes públicos. Então, o que é luxo para mim pode não ser para você. Eu posso achar um luxo ter determinado carro, uma marca de carro, que para outra pessoa pode não ser. Por isso que eu acho que o luxo é muito pessoal, apesar de todo mundo caracterizar algumas marcas como de luxo. Eu acho que o principal diferencial de uma marca de luxo hoje seria o serviço que ela presta para o consumidor, porque hoje o consumidor está muito mais preocupado com o tempo que resta, que ele tem no restante do dia, do que qualquer outra coisa. Então, a acessibilidade dela, então isso vem através do serviço que essa marca presta. Seja ela uma marca de roupa, uma marca de carro, qualquer marca ligada a luxo, porque hoje o consumidor do luxo também está procurando essa facilidade. Então, o serviço que ela presta ao consumidor e é o próprio desejo que essa marca dá a esse consumidor. Então você fala, nossa, como essa camisetinha de algodão custa tanto, se de repente você faz um cálculo aí, ela custa o mesmo do que qualquer outra marca que esteja vendendo. Ela custa pela criatividade, ela custa pelo talento do designer e ela custa por todo o investimento que existe em marketing. Mídia, super top models, tendência. Então é muito mais por aquilo que ela transmite do que por aquilo que realmente, vamos dizer, ela é. O luxo é, na verdade, um mercado formado por empresas sólidas, geralmente líderes de segmentos em que atuam. Para que você tenha uma ideia da importância desse mercado, que inicialmente surge como luxo, vai sendo gradativamente absorvido pelas classes seguintes, permitindo o acesso de novos bens de consumo com novos padrões de qualidade. Um ótimo exemplo disso são os carros de Fórmula 1, que são os melhores laboratórios para novos produtos e tecnologias dos carros de passeio pelo mundo afora. Hoje, a economia está mudando. Então, não só a economia, vou citar brasileira, mas também pode ser a chinesa, a indiana ou a mesma russa, ela está mudando. Então, está mudando de mãos. E é a nova economia e as novas pessoas, o novo tipo de consumidor do luxo, ele está antenado com tecnologia. Então, hoje, as marcas de luxo, elas têm que se voltar para a tecnologia, mídia social, para se antenar ao que o consumidor quer. Tem um produto que atinge um cliente mais tradicional, né? Então a gente pega um caso da Europa, por exemplo, né? Aqui no Brasil nós não temos o cliente tradicional, principalmente no mercado do luxo, pois o luxo aqui no Brasil é muito recente, né? Nós temos, assim, vamos dizer, marcas de luxo há mais ou menos 12 anos no país, então é muito pouco. Não existe a cultura do luxo ainda no Brasil. Ela está começando, né? Já existe uma compreensão, já existe uma identificação das marcas de luxo, mas não existe uma tradição. Então você pega na Europa, que, vamos dizer, é o berço, né, onde nasceu o luxo, e principalmente essa parte toda comercializada do luxo, um cliente tradicional, ele de repente ele é fiel à marca. Aqui no Brasil não existe fidelidade. Então vamos pegar uma marca como Chanel.
Chanel, ela agrada um público tradicional, mas ela conseguiu ao longo dos anos se modernizar e atingir também um novo público, né? Um público mais recente no entendimento do que é luxo. Então, você tem marcas tradicionais que são super atuais, né? Tem marcas que são, né, que têm 100, 150 anos e continuam muito atuais, porque o maior desafio dessas marcas é continuarem atuais, né? Então, elas colocam pessoas na gestão, elas colocam pessoas sempre, enfim, que tem esse tom do moderno, né? O próprio Louis Vuitton, quando contratou Marc Jacobs e assim por diante, várias marcas que tomaram esse rumo. Então, você vê, Louis Vuitton, que é uma marca super antiga, hoje ela é muito atual. O luxo vem agregado ao conceito de tradição e história. O Brasil desponta como um dos mercados em expansão que tem sido fonte de interesse de marcas consagradas, que até há bem pouco tempo eram possíveis de aquisição apenas em viagens internacionais, já que não tinham suas flagships ou lojas conceitos instaladas no país. O consumidor do luxo hoje, eu falo que ele é um consumidor da nova economia. Deixou de ser a antiga economia, que são famílias tradicionais, e vieram os executivos, as executivas, que é dessa nova economia que há 5 anos, né, surgiu. Então não é só o mercado consumidor C que cresceu e que teve uma entrada grande de consumidores. O mercado de luxo também teve. Claro que não na mesma proporção, mas a qualidade é até superior. Então você acaba... o Brasil, dentro do mercado de luxo, acaba se diferenciando por esse novo consumidor, que é um consumidor esponja, ávido por informações, ávido por novidades, ávido por tudo que é desse mercado. O luxo, ele faz com que você aprecie aquele objeto, enfim, aquela coisa que você quer muito ter. Então, quem admira, quem aprecia esse tipo de coisa, independente do que seja luxo para aquela pessoa, ela vai ser fiel, ela vai buscar sempre aquele produto específico que ela cobiça, né? Então a gente sabe que luxo está muito ligado à fidelidade mesmo. Uma Land Rover, ela atinge um público, por exemplo, jovem, em ascensão e ousado, né? Que está optando por um produto diferenciado, assim como os relógios da Bulgari, por exemplo, também, né? Então eu poria assim, por exemplo, Hermenegildo Zegna, Land Rover e Bulgari no mesmo perfil de clientes. Colocaria uma Hugo Boss, uma BMW e uma Rolex também no mesmo perfil de um tipo de cliente, né? Como colocaria uma Chanel, uma Hermès, uma Jaguar, uma Aston Martin num tipo também diferenciado de clientes. Para sermos um tanto filosóficos, segundo o francês Jean Castarret, que é considerado pioneiro no estudo de mercado de luxo, uma sociedade demonstra o progresso quando se coloca no nível não apenas das necessidades básicas, tais como moradia, alimentação, entre outras, mas também das aspirações que ajudam o homem a transcender. Muito bom, porque é um mercado que está em constante movimento, a gente faz muita pesquisa, a gente tem que estar sempre viajando, olhando o mundo, porque ao contrário do que as pessoas pensam, é um mercado que está sempre trazendo coisas novas. É muito bom, não só pelo glamour, porque eu acho que não é, o mundo de luxo não é só o glamour, mas pela necessidade que você tem como empresa de marketing, de você estar ligado ao seu consumidor 24 horas por dia. Luxo para mim é isso, é poder estar organizando, vamos dizer, a minha vida com o momento que eu estou de chinela havaianas, sentada numa praia, né? Então, esse é o meu grande luxo, com a minha filha, com os meus amigos e com a minha família. Ou seja, luxo é a arte de transformar em realidade as sensações mais sublimes. Então seja muito bem-vindo ao Luxo a Mais.